período que eu estou retratando para vocês foi um período onde houve a caça às bruxas na Espanha. O mundo islâmico, quando fala do cristianismo para alguns islâmicos, eles apontam essa parte negra da igreja, falando, mas como é que a igreja diz que tem amor? Como é que esses cristãos dizem que são amorosos? E nesse mundo, não são os homens, não é a política, não é rei, não é reinado, ninguém é dono da igreja, o dono da igreja se preocupa com essa igreja. O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário. De que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, apresentar a nossa vida, apresentar a nossa expectativa diante do Senhor. Ó Deus, nós te somos gratos. Te agradecemos por mais essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede. Te somos gratos, pois o Senhor tem nos dado da sua palavra, não tem negado a sua palavra às nossas vidas. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pois o Senhor tem conduzido os seus filhos e filhas através dos séculos. Fala conosco, Espírito Santo. Nos dirige mais uma vez para o louvor da tua glória. Amém. Essa carta que nós lemos, Apocalipse, é chamado o livro que vem trazer as notícias dos últimos tempos. Essa palavra Apocalipse é uma palavra grega e ela quer dizer exatamente isto: últimos tempos, notícias. E o que nós temos aqui em Apocalipse, que foi escrito pelo evangelista João, ele estava preso na ilha de Patmos, havia sido deportado, levado para lá, assim como um prisioneiro. O servo de Deus estava naquela ilha e o Senhor falou com ele. Em um determinado momento, o servo do Senhor, ele ouve uma voz que diz a ele: filho do homem, quando você ver as coisas que eu te mostrarei, escreve-as num livro. Ele ouviu a voz, mas quando ele vê um ser glorioso, magnífico, ele fica atordoado com aquilo que ele viu. O texto nos diz que os cabelos eram brancos, que o rosto brilhava, as vestes eram brancas, e ele ficou pasmo de tudo aquilo que ele viu, e foi dado a ele essa orientação, para que ele assim escrevesse, e esses escritos seriam enviados a 7 igrejas da Ásia. E nós vamos falar essa noite a respeito de uma das cartas para Sardes. Sardes era uma cidade da província romana da Ásia, na parte ocidental do que é agora Turquia. A Turquia seria essa cidade de Sardes. No mundo antigo, os nomes eram outros, as localidades as mesmas, porém, com o passar dos séculos, houveram mudanças políticas e sociais nesses locais. E a cidade se tornou muito próspera como uma capital do império. Parte da sua riqueza se dava ao ouro abundante no rio Pactolo, que atravessava a cidade de Sardes. Sardes produzia a lã tingida, que foi inventada ali.
Seja como for, uma grande indústria de lanifício, vários metais também eram extraídos ali, e isto aumentou muito a riqueza de Sardes. Então, a cidade era uma cidade rica, produzia lã tingida. Isto no mundo antigo, nos tempos remotos, era muito complicado conseguir tintura, muito diferente dos nossos períodos, onde nós temos roupas de várias cores. Naquele período não se tinha tantas cores assim, havia dificuldade, e a cidade ela era conhecida por produzir lã tingida. E além disso, eles tinham um ótimo poder aquisitivo. A cidade era relativamente rica, o povo era relativamente próspero, porém a igreja como um todo, ela não estava bem. E a carta que foi dirigida a essa igreja de Sardes, o texto inicia assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. E isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses sete representando a igreja universal, a igreja espalhada pelo mundo. E o texto diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isto, uma mensagem como esta, certamente abalaria aquela igreja, porque a igreja de Sardes, ela não era uma igreja morta aos olhos humanos. Não era uma igreja que estava apagada, não era uma igreja que estava quase a fechar as portas, era uma igreja que tinha um grande volume de pessoas, era uma igreja que ajudava a comunidade, porque eles tinham um bom poder aquisitivo, então eles faziam muitas obras de caridade. Era uma igreja que era reconhecida na cidade como um lugar de pessoas com coração voluntarioso, pessoas boas de coração. Porém, o Espírito estava dizendo à igreja que aquelas obras que eles estavam fazendo não estavam alcançando o trono da graça. Eram obras, sim, eram favores que estavam fazendo, a igreja estava em atividade, mas isso não alcançou o coração de Deus, não estava movendo o coração de Deus. Isso é triste. E a igreja, mesmo sendo conduzida da forma que estava, era uma igreja que tinha uma aparência, ela era, de certa forma, amortecida espiritualmente. Aquela igreja era uma igreja que não se incomodava com o seu espiritual, se incomodava com o social, se incomodava com a assistência. Era uma igreja assistencialista, mas não era uma igreja viva espiritualmente. E onde está a ação poderosa do Espírito magnífico de Deus? Em chamar a atenção desse povo, em chamar a atenção da igreja, mas não era a igreja como um todo, não eram todos que estavam mortos espiritualmente. O mesmo texto diz que ali alguns estavam bem, e diz assim: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Então, existem os remanescentes. Existiam pessoas que estavam naquela igreja, em que o Espírito ainda estava dizendo para João: João, escreve, e diga que não são todos que estão mortos espiritualmente, mas existe ali no meio daquela congregação, pessoas que estão vivas, que têm parte comigo. E é interessante o jogo de palavras, lembrando que a cidade era conhecida por vender lã colorida, mas o que era importante para o Senhor eram vestes brancas, não coloridas. A cidade valorizava muito o seu material, aquilo que eles produziam, e o Senhor faz um paralelo, de que o valor para ele não era o colorido, mas sim as vestes brancas. O branco representa pureza,
O branco representa uma posição de dignidade. O branco representa uma posição e uma postura daquele que busca encontrar no Senhor, aquele que é o noivo. E as vestes brancas, ela representa isto, essa pureza, a dignidade. Então nós temos aqui algo que foi escrito há muitos séculos atrás, mas não deixa de ter um valor para nós. Poderíamos até imaginar, mas faz muito tempo, 21 séculos atrás, por que nós continuamos lendo uma palavra como esta, sendo que essa igreja nem existe mais? E principalmente onde eu estou lendo aqui na Turquia, a Turquia tornou-se um país islâmico. Hoje as igrejas, muitas igrejas lá estão fechadas, só existe na Turquia igrejas oficiais, não se tem liberdade de expressão. O país se tornou um país fechado para o evangelho, as coisas ainda pioraram, ao invés de haver uma mudança, hoje podemos dizer que praticamente estão fechadas. Mas é óbvio que existem ali ainda pessoas que o Senhor tem um pacto com elas. Mesmo que aparentemente os muros e as portas estejam fechadas, mas o Senhor preserva os seus remanescentes, o Senhor sustenta os seus remanescentes, e é isso que a palavra nos mostra, que o Senhor encontra nos seus alegria, o Senhor encontra nos seus um lugar de privilégio, encontra ainda homens e mulheres com o coração voltado para Ele. Isso é extraordinário, como o Senhor encontra alegria no meio da sua igreja e do seu povo. Irmãos, e lembrando, e passando por esses processos, por muitos séculos, a igreja como um todo, quando nós falamos da igreja universal, nós estamos falando de todas as igrejas. E essa palavra, que foi propagada por muitos séculos, durante um período que nós chamamos a Idade Média, a igreja passou por um período de escuridão. A Idade Média, por volta do ano de 1500, 1400, 1500 até 1600, um período onde a igreja estava muito firmada, estruturada, e fazia parte da religião oficial. Quando a igreja estava nessa posição, houve um período que é chamado pela história da igreja como um período das trevas, onde a igreja já deveria estar muito bem, onde tudo deveria estar condicionado. Existiam grandes, como ainda existem, grandes catedrais. O dinheiro que era levantado pela igreja eram grandes quantidades. A igreja se tornou rica, se tornou próspera, mas infelizmente a prosperidade que a igreja teve em relação ao dinheiro não foi no mesmo âmbito espiritual. E a igreja nesse período, no período das trevas, pouquíssimas pessoas possuíam cópias das Escrituras, e o menor número ainda podia lê-las, mesmo que as possuíssem. Foi um período onde a igreja usava o latim como a língua oficial. A Bíblia era escrita em latim, só quem sabia ler o latim eram os monges, os padres. Mesmo se a pessoa comum comprasse uma Bíblia, não saberia ler. Então foi um período onde as pessoas não tinham o acesso à palavra de Deus, ouviam nas missas aquilo que era dito pelos sacerdotes. A Bíblia era lida em latim, as pessoas não entendiam coisa alguma. Houve um período onde nem os sacerdotes liam de frente para o povo, eles liam de costa para o povo. Dá para imaginar uma situação como essa? Além de ler em latim, que o povo não entendia, ainda lia de costa, e era proibido que as pessoas tivessem escritura na sua casa, não poderiam ter a Bíblia. E durante muito tempo a igreja foi criando normas, foi criando mais e mais obstáculos para que as pessoas comuns tivessem acesso. Se entendia que somente o sacerdote poderia ler, que somente o sacerdote poderia oficiar alguma coisa, e foi havendo muitas e muitas mudanças, e isso foi trazendo um esfriamento para o cristianismo.
E durante esse período que eu estou retratando para vocês, foi um período onde houve a caça às bruxas na Espanha, onde Inquisição, onde um grupo de religiosos saíram, chamado a Santa Inquisição, e eles iam pelas vilas, pelos bairros, à procura de pessoas que eram tidas como bruxas, como pessoas que faziam magia negra, e foi um período muito triste da história da igreja, um período onde se queimaram mulheres e homens que eram acusados de bruxaria. As pessoas eram queimadas em praça pública, e tudo isso em nome de Deus. E de onde foi que eles tiraram essas questões? De onde foi que eles tiraram tudo isso, irmãos? Não da Bíblia, porque a Bíblia nunca mandou caçar bruxas, nem caçar ninguém. Isso surgiu da própria igreja, porque a igreja se tornou política, a igreja se tornou forte, a igreja se tornou rica, e ao invés disso trazer benefícios, ao invés de trazer a igreja como algo que fosse bom, ela trouxe uma mancha muito grande para a igreja cristã. As pessoas que não são cristãs em outra parte do mundo, o mundo islâmico, quando fala do cristianismo para alguns islâmicos, eles apontam essa parte negra da igreja, falando, mas como é que a igreja diz que tem amor, como é que esses cristãos dizem que são amorosos, e nesse período houve guerras entre protestantes, antes disso, depois disso, protestantes e católicos, onde houveram marcha para expulsar o Islã de algumas partes da Europa, onde houve mortes, onde houve grande desespero, e tudo isto em nome da igreja. Isso tudo trouxe uma grande mancha para o cristianismo. E como eu estou citando para vocês, da mesma forma que o Espírito Santo falou com a igreja lá em Sardes, no início do cristianismo, apontando uma igreja que aparentemente estava bem, apontando uma igreja que aparentemente estava bem financeiramente, estava bem na cidade, estava próspera, mas o Espírito disse, olha, vocês não estão bem, a igreja não está boa, não está fluindo. Também nesse período que eu estou retratando para vocês, houve uma grande mudança. O Espírito Santo não deixa passar batido, porque a igreja tem um dono. Não são os homens, não é a política, não é rei, não é reinado, ninguém é dono da igreja. O dono da igreja se preocupa com essa igreja. E quando a igreja se tornou morta espiritualmente, nesse período que eu estou retratando para vocês, já no século XVI, o Senhor levanta um monge, e esse monge Martim Lutero, ele era um professor, doutor no grego. O Espírito Santo induz aquele homem, que era um homem que não tinha libertação espiritual, era um homem que vivia perturbado, porque ele não encontrava solução para os seus pecados. Ele, ao mesmo tempo que lia o texto, não entendia, mas um dia o Espírito Santo abriu a mente dele, e ele entendeu. E ele entendeu que é pela graça que nós somos salvos. Ele entendeu que não são pelas obras, não são pelo esforço físico, não é pelo esforço do homem, mas pela misericórdia e pelo sangue de Jesus Cristo é que somos salvos. E quando a luz brilhou na mente daquele monge, ele escreve as 96 teses e coloca na porta do castelo. E aquilo trouxe uma revolução. E foi chamado do período de protestantismo. Ele protestou quanto à Inquisição, ele estava protestando quanto às indulgências. As indulgências, a igreja criou um artifício para tirar dinheiro das pessoas. A indulgência eles diziam que cada vez que uma pessoa desse uma oferta, ele comprasse um título da igreja, ele estava livrando uma alma do inferno. Com que ideia, irmãos?
Como que um título comprado poderia livrar alguém do inferno? Mas isso foi vendido na Europa. As pessoas não tinham dinheiro, mas se esforçavam para comprar um título de indulgência, para, na mente deles, livrar o pai, ou a mãe, ou o avô que morreu. E a pessoa imaginava: não, eu vou me esforçar para livrar a alma do meu avô, do meu tio, quem quer que seja. E isso foi a igreja que mentiu. Essa igreja que se corrompeu, a igreja que se fechou para as coisas de Deus, a igreja que estava na escuridão, a igreja que pregava em latim, a igreja que não deixava o povo entender os textos. As pessoas iam, ficavam caladas, saíam caladas, entravam vazias, saíam vazias, e o Espírito Santo não atuava naquele lugar, porque os homens não davam espaço para o Espírito Santo agir. A igreja se tornou rica, se tornou próspera, mas ela se tornou morta espiritualmente. Mas o Espírito Santo incomodou e levantou alguém, e a partir desse momento houve essa mudança radical. E graças a Deus por isso, porque nós fazemos parte desse povo que entrou nesse lugar que não era reservado para nós. Se continuássemos como estava, eu não estaria falando dessa palavra hoje para vocês. Só teria um sacerdote, todos teríamos que ir para um lugar só, e ali ouviríamos alguém falar. Os homens não teriam direito a poder proclamar esse evangelho. Mas graças ao Espírito Santo que incomoda, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que cutuca, o Espírito Santo que desperta a igreja, levantou um povo para louvar e enaltecer o nome do Senhor. E esse mesmo monge Martim Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, porque ele era alemão. E ele foi traduzindo o Novo Testamento, e à medida que ele traduziu, as pessoas começaram a ler na sua própria língua o Evangelho, e houve libertação, e houve mudanças radicais. E aí houve uma separação entre a igreja oficial e a igreja revoltada. A igreja que estava no mundo negro, com as suas atribuições, com a sua postura, e uma igreja renovada, uma igreja do povo, uma igreja com a linguagem simples, uma igreja que adorava a Deus. E o Senhor continuou fazendo a sua obra, porque não importa quem se levante, mesmo que tenha nome de cristão, mas não serve a Deus, o Espírito Santo os tira, os separa, como o texto nos diz, que eles não pertenciam mais. Os seus nomes não estavam mais no livro da vida, mas no livro dos mortos. Que tristeza, irmãos. E não mudou. O cristianismo continua dividido há séculos. Há séculos. O Evangelho é vida. O Evangelho traz vida, traz renovação. O Evangelho incomoda. O Evangelho faz com que haja mudanças. O Evangelho desperta a nossa mente. Pessoas simples podem ler a Bíblia. Pessoas simples podem falar do Evangelho. Pessoas simples podem proclamar essa palavra. Não é apenas para sacerdotes. Não é apenas para aqueles que têm títulos, que colocam vestes especiais. O Senhor libertou-nos e trouxe uma igreja viva, uma igreja atuante. A reforma foi a interrupção do silêncio. Esse silêncio que estava tomando conta da igreja, o Espírito Santo despertou, e a mudança aconteceu na Alemanha, foi para a Inglaterra, e foi se espalhando pela Europa, se espalhou pelo mundo. E glória a Deus por isso, porque senão nós não estaríamos hoje aqui, nem teríamos essa revelação. Estaríamos seguindo um evangelho falso, estaríamos imaginando que nós teríamos que ganhar a nossa salvação pelo esforço físico, ou pelo esforço mental, ou por doações, ou quem tem mais. Imagine, irmãos, se fosse por dinheiro. Então quem tem dinheiro poderia fazer obras e garantir a sua salvação, e quem não tem dinheiro estaria perdido. Era assim que se imaginava. Quem podia, né? Mas o texto nos fala de algo interessante. Ele fala a respeito de um livro.
ele diz aqui: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse livro da vida, que o texto diz, era um livro que existia naquele período. As pessoas, quando nasciam, era registrado o seu nome num livro oficial da cidade. E quando a pessoa falecia, se procurava o nome da pessoa e riscava o nome da pessoa do livro da vida e escrevia o nome da pessoa no livro dos mortos. Então isso do que a Bíblia fala era real, existia mesmo. E hoje o nosso nome está escrito sim no livro da vida com sangue de Cristo Jesus. O teu nome e o meu nome estão escritos num livro com sangue. E quando nós deixarmos essa vida e entrarmos na glória, o nome que estava escrito com sangue vai ser escrito agora com ouro. Por quê? Porque nós vamos entrar na glória. Enquanto estamos aqui está escrito com sangue, mas quando entrarmos na glória vai estar escrito com ouro. Essa é a vitória daqueles que servem a Deus. E aqueles que não estão ainda na presença de Deus, aqueles que não servem a Deus, os seus nomes estão escritos no livro dos mortos. Para que o nome seja escrito no livro da vida, é preciso ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não são pelos méritos, não é pelo esforço, mas é pelo sacrifício de Cristo. Para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, é necessário crer em Cristo, ser batizado e ser salvo. Sem isto, o nome continua no livro dos mortos. Sem santidade é impossível ver a Deus. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No verso 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A santidade é afastar-se do mal. Santidade é procurar buscar ao Senhor, ter tempo para Ele. Nós estamos falando disso e o Espírito Santo já vem incomodando vocês que perceberam a fala de hoje, as orações que foram feitas, os louvores. Semana passada o Espírito Santo está bombardeando a nossa igreja. O Espírito Santo está ativando a nossa igreja, porque tem coisas que aparentemente parecem que estão boas, que estão indo muito bem, mas o Espírito Santo está incomodado, porque a sua aparência não resolve. Aparência, irmãos, não serve. A igreja de Sardes tinha aparência, estava o Espírito Santo incomodado com a aparência que eles tinham. Estavam bem aparentemente, mas estavam mortos espiritualmente. E para aqueles que estavam no meio, o Espírito Santo estava falando: ó, eu sei que vocês estão aí, que existe um grupo resistente, e o que vencer será vestido de vestes brancas. Para ter vestes brancas é preciso ter santidade, irmãos. Ninguém pode vestir o branco sem santidade. A igreja não é só costume, a igreja não é só hábito, não é só vir ao culto. Isso faz parte do nosso processo de culto, mas servir a Deus não é estar na igreja. Servir a Deus é estar focado nele 24 horas, se fosse possível. É ter uma vida voltada para buscar a santidade. Isso dá trabalho, é claro que dá trabalho, irmãos. Ser um cristão genuíno dá muito trabalho, mas a partir do momento que você desenvolve isto, você vai fazer naturalmente. É incrível, as coisas, elas dão trabalho no início, há uma certa resistência, mas depois você se habitua.
Em Sardes havia uma prática, como eu citei para vocês, que as pessoas mortas, seus nomes eram tirados do livro dos vivos. O nome era cortado, não existia mais. O trabalho do Espírito Santo, irmãos, é alertar-nos, e ele tem feito isso. O Espírito Santo não nos deixa sem falar das suas verdades, ele mostra o que ele deseja para nós. O Espírito Santo fala a respeito de que estar vestido, não estar nu espiritualmente, estar vestido e com vestes brancas, significa uma busca da pureza, uma busca por integridade. E isso requer um trabalho. Em Apocalipse 6, 11 diz assim: foram dados a cada um deles compridas vestes brancas. O Salmo 104, verso 2 diz: lê-se que Deus se veste a si mesmo de luz, como se fosse sua veste. As vestes dos anjos são brancas. Isso também está em Marcos 9, 3. Em Sardes, como eu citei para vocês, havia uma riqueza, havia prosperidade, havia valor, mas faltava a santidade, faltava a busca para o Senhor. Hoje não é diferente, não é diferente. O trabalhar do Espírito Santo é o mesmo. Ele vem falando conosco, vem alertando a respeito da nossa postura. Cada um é que conhece, sabe da sua vida, por isso que cada um deve examinar a si mesmo e tomar a postura que o Espírito Santo exige. Existe a primeira coisa que nós podemos tomar para nós como aplicação é que o Espírito Santo, ele nos desperta para um cristianismo vivo. O que significa isso, ser um cristão vivo? É viver o cristianismo na prática do dia a dia. O ser cristão não é apenas se preocupar consigo mesmo, mas se preocupar com as outras pessoas. É pensar que existem milhares de pessoas que estão aí sem salvação, e cabe a mim e a você falarmos a respeito desse amor. A minha postura e a tua postura também são coisas que dizem respeito ao proclamar do Evangelho. Como é que eu vivo esse cristianismo? Como é que eu proclamo esse cristianismo? Como eu vivo? E essa postura diz respeito à nossa vida espiritual. Cada um de vocês deve reconhecer o tempo que emprega na busca a Deus. Nós temos falado, temos orientado a respeito da oração. A oração é um veículo precioso para quem busca a santificação. Não tem como se santificar sem não orar. A santificação não é você apenas fazer boas obras, se esforçar para ser bom. Isso é obrigação. O tempo que você pode investir para buscar a santificação é esse tempo de oração, é um tempo de busca, meditação, consagração ao Senhor. Isso vai se tornar normal, vai se tornar habitual. Um segundo ponto é as obras da igreja, falando em respeito de Sardes, as obras eram boas aos olhos do povo, porém para Deus elas não estavam vivas. Aquilo que a igreja estava praticando aparentemente parecia que estava muito bem, mas aos olhos de Deus, não. Se o Espírito Santo tem incomodado, irmãos, e tem incomodado, é porque alguma coisa precisa mudar em nós. Alguma coisa precisa mudar na nossa postura. O Espírito Santo não iria falar da forma como falou na semana passada, como tem falado hoje, se tudo tivesse bem. O Espírito Santo está incomodado porque nós precisamos estar incomodados. Então, cada um examine e veja como é que tem servido ao Senhor. Qual é o compromisso que você tem tido com a obra do Senhor? Não digo com a obra do Senhor falando para a igreja, eu falo a obra do Senhor de uma forma geral. Como você tem pensado na obra do Senhor, não na igreja aqui
Filadélfia. Eu estou falando na obra, é o compromisso com o cristianismo. Como você tem se comportado diante de tudo que tem acontecido no mundo? De todas as calamidades que têm acontecido no mundo? Tem pessoas que vivem que não sabe de nada, não está atento ao que está acontecendo no mundo, não se importa com o que esteja acontecendo com o vizinho, com os parentes. Irmãos, o fato de você se incomodar, de você orar por o que está acontecendo no mundo, você orar pelos parentes mais próximos, você orar pelos vizinhos, isso mostra que existe um amor dentro de você, dentro de mim. Se eu não me incomodo com nada e com ninguém, eu me encontro frio. E é assim que nós temos que avaliar. Não é o fato de você estar aqui, de você vir todos os domingos. Isso não quer dizer que nós estamos bem. O que quer dizer que nós estamos ligados ao Senhor é fora desse ambiente da igreja. É o que você e eu, nós fazemos todos os dias. Qual é o teu tempo com o Senhor pelas manhãs? Qual é o teu tempo com o Senhor à tarde? Qual é o teu tempo com o Senhor à noite? O que tem sido a tua vida, o que tem sido a tua mente? É isso que diz respeito à proclamação do Evangelho. Sem separar tempo para o Espírito Santo, não dá para ter intimidade. Não tem como nós termos intimidade com o Espírito Santo sem ter tempo para Ele. Isso não existe. Não é ser crente de fachada, é ser cristão autêntico. Viver um cristianismo autêntico, irmãos. Isso muda o nosso comportamento, muda a forma de pensar. Tem pessoas que continuam, às vezes se tornaram piores quando se tornaram cristãos do que quando eram antes. Tem pessoas que têm um coração tão duro, um coração revoltado, pessoas que têm ódio de um, têm ódio de outro, não fala com fulano, não fala com Beltrano, tem raiva de um monte de coisas. Que coração tenebroso que é este? Não é um coração cristão, não é um coração transformado. Nós vimos isso há pouco tempo na política, foi uma divisão no nosso país, uma raiva, um ódio generalizado por pessoas que entraram de cabeça na política, como se a política resolvesse alguma coisa. Esqueceram do cristianismo, esqueceram do amor cristão, se tornaram malvados, deixaram amizades por conta da política. Onde está o cristianismo nisso? E aí a pessoa não sabe por que está frio espiritualmente. Examine, veja o teu comportamento, assim como eu vejo o meu comportamento. O que me afasta? O que te afasta da espiritualidade? Você sabe, não é uma coisa secreta, irmãos. Eu vou meditar uma semana, vou fazer um jejum para Deus me mostrar. Não precisa. Você sabe muito bem o que te afasta da espiritualidade. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine o teu coração, veja como é que está. Quem é que habita o teu coração? É a família, que é a mais importante na tua vida? É o trabalho? É a casa? Você examine. Examine. O que o Senhor exige é que Ele deve ser a primazia no nosso coração. Nem família, nem pai, nem mãe, nada pode ser superior ao amor a Cristo. Nada e ninguém. Entenda bem isso. Nem filhos, por mais que nós amemos os nossos filhos, não podem ocupar um lugar maior no nosso coração. Isso é um exercício muito grande. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Pensa que é brincadeira ser cristão? Não é brincadeira não, irmãos. Você abrir mão de tudo por Deus não é brincadeira. É tudo. Nem política, nem futebol, nem amor, nem relacionamento, nada pode ser superior ao amor que nós temos que ter a Deus. Guarde essa palavra no teu coração. O seu compromisso com Deus não é aparente. A aparência pouco importa para Deus, viu? Pouco importa. O que importa é estarmos vivos. Então é isso, amados irmãos. Para a semana temos mais. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.